Salve, salve, turma! Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo episódio aqui de podcast. Episódio 6, episódio 6, podcast do PH, um programa, na verdade, que eu tenho adorado fazer, conversar sobre advocacia, sobre esse mundo jurídico, sobre a carreira, sobre a história das pessoas que chegam até aqui, é massa demais. Todo episódio é um aprendizado. E hoje eu vou dar aquele check lá no escritório. Por quê? Já veio o Gabriel, já veio Laura, tava faltando as duas, minhas duas sócias que estão aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, e elas vão também se apresentar, que são elas, minhas queridas Danila, Fabiana Macedo, Danila Leite. E eu queria já perguntar o seguinte, para você, Fabi, no primeiro momento, tem alguém que te chama de Fabiana mesmo, ou todo mundo chama de Fabi? Não é possível. Hoje em dia não, Pedro. Realmente hoje todo mundo só me chama de Fabi. Fabiana nem em casa. Quando a gente era pequena, dizia assim, Fabiana briga, quando a mãe chamava, né? Sei. Mas hoje em dia, eu até já me apresento assim, gente, Fabi. Pegou já, né? Já pegou assim. Boa, bom demais. Fabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E você, minha querida Danila, dá aquelas primeiras palavras. Então, você tem algum apelido também? Como é que você prefere, Danila? Danila mesmo. Danila mesmo. Mas assim, Fabi me chama de Dani, os amigos mais antigos chamam Dan. E assim, meu pai me chama de Joaninha. Joaninha? Não tem nada a ver. Eu vou te chamar então de Joaninha. Não sabia também essa informação. Assim, são vários apelidinhos. Se eu for falar aqui... Que massa, que massa. Sejam muito bem-vindas, mas antes eu queria deixar um recado para todo mundo que está acompanhando aqui. Se você está vendo esse episódio no YouTube, o que é que você faz? Já dá aquele botãozinho de inscrever-se, tem um botãozinho, você clica aí para ficar recebendo sempre que eu poste novos episódios por aqui, você vai receber uma notificação ou esse episódio vai aparecer para você em destaque. E também já deixa aquele botãozinho de curtir. Por quê? Porque ajuda, mostra para o YouTube que aqui é relevante, que é importante esse tipo de podcast, é importante esse tipo de conteúdo aqui, que você gosta disso aqui também. Deixa também um comentário, tá? Você que está no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, tira aquele print, tá? Tira um print, mostra, PH, tô te assistindo aqui, marca Danila, marca Fabi também no Instagram. Vai ser um prazer conversar com você lá no Instagram também, depois de saber que você está escutando esse conteúdo em áudio. Beleza? Sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui esse episódio. Vamos lá. Vou começar primeiro com Fabi. Fabi, eu queria entender um pouco desse começo de sua carreira, mas eu queria que você se apresentasse hoje assim. Se a pessoa diz assim, Fabi Macedo, doutora Fabi, doutora Fabiana, o que é que você faz hoje, Fabi? Que área você se encontraria ou você não tem aquela área que você se apresenta e diz, olha, eu sou advogado XYZ. Como é que você se apresenta hoje? Vamos começar pelo final, né? Bom, hoje eu me coloco nas redes sociais como uma advogada de direito das mulheres. É basicamente isso que você vai encontrar no meu Instagram, é o que eu defendo, é a causa do meu coração. Perfeito. Agora, isso é, pelo menos aqui no estado principalmente, uma área que eu desenvolvo mais a nível educacional, a nível de consultorias, não é aquela área da tradicional litigância do nosso dia a dia, que a gente ainda está acostumado a rotular a advocacia, né? Então, nessa área tradicional da advocacia, do litígio, aquelas demandas, eu atuo sempre que tiver vulnerável, vamos dizer assim. Então, eu litigo muito com causas da Fazenda Pública. Eu sempre olho para as pessoas, né, como vulneráveis perante a Fazenda Pública. Sim. Consumo no geral. Alguns casos de família, porque a gente tem um especialista no escritório, né? Então, normalmente a gente passa para a Dani. E civil no geral. Então, basicamente é isso. Perfeito. Né? Então, existe muito. A gente tem que fazer sempre essa dicotomia, né, na advocacia, né? Da treta, do processo, da lide, da confusão e da parte aquilo que pega a gente realmente pela emoção, pelo coração, aquilo que a gente gosta de falar. E é muito também, minha vida é muito parecida nesse sentido, né? Eu sou um advogado especialista em direito médico e da saúde, faço muito processo pró-médico, faço muito processo pró-paciente, quando eles não se chocam, né? Quando é paciente contra plano, faço vários, mas eu também tenho aquela minha vida enquanto educador, enquanto professor de marketing jurídico. Então, sempre voltado, sempre nesses dois vieses, digamos assim, né? E você, Danila? Quando alguém diz assim, Danila, quem é Danila Leite? Né? Como é que você se apresenta para as pessoas? O que é que você tem dito hoje em dia? Hoje em dia, boa pergunta, excelente pergunta. E quero agradecer, antes de responder, o convite. Fiquei muito feliz, porque você, além de ser meu sócio, é uma pessoa muito generosa e tem um provérbio muito bom, que eu até postei hoje nos meus stories,
quem é muito generoso, quem tem essa virtude da generosidade prospera. Perfeito. E eu não tenho dúvida sobre isso. Obrigado, Danila. Todos vocês, né? Tamo junto. Vamos lá. Danila, antes de ser advogada, fez um curso. Nossa, é turismólogo. Eu quero falar muito sobre isso Turismo, aqui mas hoje. vai deixar esse ponto para depois, então. Massa. Mas, assim, Danila hoje é uma advogada com muito mais consciência da profissão, com muito mais confiança do que faz. Por quê? Porque a gente vai estudando ao longo da nossa jornada de trabalho e vai se identificando com algumas áreas ou não. Porque muitas vezes a gente sai muito perdido da faculdade e não entende, não sabe direito o que quer, ou às vezes sabe o que quer, acha que sabe, depois não sabe, muda. Total. Mas eu iniciei desde o princípio da minha carreira na área de família e sucessões e ainda gosto muito dessa área, porém desenvolvo outras também na área do direito civil, não criminal, não trabalhista. E como o Fabi também falou, eu tenho muito essa veia da vulnerabilidade. Perfeito. Criança e adolescente é uma causa também do meu coração, mulheres, então diversidade como um todo. Então, isso faz com que a gente trabalhe de uma forma com coração, com sensibilidade e com muito profissionalismo e comprometimento. Então, quem contrata hoje a gente aqui, no caso lá no escritório, tem essa característica da gente, né, de trabalhar com muita convicção no que a gente faz. A gente quer advogar e vai não vai mudar, não quer concurso público. E a gente entende que é algo que a gente faz muito bem e vai prosperar. Mesmo que a gente mude no decorrer da nossa trajetória. Hoje eu faço, sim, família e sucessões, inventário, eu gosto, as pessoas brincam, às vezes, como é que você gosta? Aí eu brinco também, eu digo que eu tenho paz espiritual para lidar com esses litígios, que são muito difíceis, em todos os casos, né? Em um ou outro. Em todos. Eu recebo um cliente, acho que é uma coisa mais ou menos simples. Não, vou dar conta. Como ontem, por exemplo, achava que ia realizar algo em meia hora, mas foi 2h30. Então, assim, é muito gostoso essa surpresa, né? De todo modo, eu gosto. Assim. Sim. Da nossa rotina, mas não é igual. Perfeito. Não, essa é uma das vantagens, né, da profissão da gente, né, que é esse não ser igual. Para muita gente, isso é até uma desvantagem. Tem pessoas que dou sempre o exemplo da minha mãe nesses podcasts toda vez. Minha mãe, ela fez a mesma coisa por 30 anos. Toda, era a mesma coisa. E ela adorava fazer a mesma coisa, sabe? Perfil, né? Perfil. Né? Já eu não suporto fazer a mesma coisa. Eu sou um cara de pouca... Eu tenho algumas rotinas na minha vida, mas assim, elas são rotinas muito intensas por um certo período e depois eu abandono aquilo, pego o ranço daquilo ali. Eu estava comentando hoje lá no escritório a questão do home office. Quando eu e Laura a gente se mudou, foi morar junto, a gente fez um home officezinho lá e inclusive eu diminui muito a minha ida para o escritório, porque eu me sentia melhor no home office que eu tinha lá em casa. Hoje, assim, eu não lembro, desde que a gente se mudou para o escritório novo, qual foi a última vez que eu trabalhei dentro desse home office. Eu estava percebendo isso hoje. Inclusive, não sou mais produtivo no home office que a gente tem lá por conta disso. A gente acaba enjoando daquela rotina que a gente acabava criando. Na verdade, eu tenho esse tipo de perfil, né? E eu me conecto muito quando vocês falam essa questão da vulnerabilidade, né? Porque, assim, na nossa atuação, a gente vai ter diversos casos mais complexos, casos que o valor, na verdade, o que a gente está buscando dentro do processo é algo que não é tão relevante socialmente, ou algo que para a gente é uma coisa simples e até para o cliente também foi algo simples, mas é um processo que está acontecendo. Mas quando envolve alguma questão de vulnerabilidade, assim, é aquele caso que emociona, é aquele caso que motiva a gente a acordar cedo, que faz com que a gente faça as ligações que tem que fazer, que se vista, bote uma armadura e vá para o fórum brigar. Então é sempre essa visão também, né? Acho que esse tipo de atuação chama muito a minha atenção, sabe? Mas eu sei que não, o Fabi já deu aquele... Vocês duas, né? Já deram spoiler que não foi sempre assim, né? Não começou desse jeito, a gente às vezes não abraçou a profissão já no primeiro momento. Eu queria entender de você, Fabi. Como é que você se viu, primeiro de tudo, no direito? Né? Foi algum tipo de inspiração familiar? Você tem outros advogados na sua família? No núcleo duro, dentro de sua casa? Ou então ainda parentes, tios? Tem alguém que já é advogado ou já é do mundo jurídico? Como foi que você foi fazer esse vestibular de direito? Como é que você se encantou? Na verdade, não sei nem se você se encantou no começo, mas conta um pouquinho sobre esse começo. Foi tudo muito tenso para mim. Nada assim, nossa, eu sabia desde pequenininho. Eu acho tão lindo, sempre achei bonito essas histórias. Nossa, desde pequenininho eu sabia que eu queria ser dentista, eu queria ser veterinária. Eu não sabia nada, gente, nada. Eu tive uma crise existencial quando a gente fez vestibular aos 17 anos, né? Exatamente, 17 anos. Eu fiz uma crise existencial, tive uma crise existencial porque eu não sabia.
Eu não gostava de matemática, não gostava de química, não gostava de física. Eu era boa em português, história, inglês. Então, eu já eliminei uma série de opções acadêmicas pela questão dos pesos de matéria pelo vestibular. Aí me aconselharam a fazer psicóloga, para fazer teste vocacional. Aí eu fiz e saiu, de fato, direito. E aí várias pessoas da minha família começaram a dar palpite, porque eu não tinha referência. Eu tenho uma avó que é defensora pública aposentada, mas ela entrou na defensoria numa época que ela foi até antes do concurso. Então, assim, era uma visão completamente distanciada da minha. Eu não tinha referência nenhuma de nada. E aí as pessoas começaram a me dizer, mas você deveria fazer direito porque você tem resposta para tudo. Ah, você tem uma língua solta. Meu pai sempre disse, para que você pergunta as coisas? Você sempre está contrapondo, você está sempre justificando. Só que você, com 16, 17 anos, você não consegue entender que isso pode ser uma habilidade que vai se transformar em monetizar, né? Perfeito. Eu só sabia responder, tipo, nunca gostei das pessoas me dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sem o porquê, Sem o porquê. Isso. Eu sempre fui muito questionadora, desde muito pequenininha, o que sempre foi um problema para os meus pais, mas o que é uma bênção para a sociedade, porque advogado, a gente precisa questionar o tempo inteiro. Então, foi assim, foi na base da atenção, fazendo teste vocacional, e aí fiz. Demorei, eu fui me encontrar mesmo no 9º período. Aí, muito bem, pertinho, né? Demorou. Foi próximo. Demorou. Pô, 9º período, simplesmente 4 anos e meio depois. As coisas não chegam logo na vida das pessoas, né? Fiz estágio tanto em escritório de advocacia, fiz estágio em instituições do poder público, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Nada fazia sentido. Eu era uma excelente aluna, tive média maravilhosa, mas aí no 9º período, gente, eu encontrei uma matéria chamada Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nem sei se existe isso ainda. Existe sim, direitos humanos. Mas dividido. Um é direito internacional, é uma matéria, e direitos humanos é outra. Não sei. Essa matéria, eu nunca vou me esquecer assim. Se eu falar demais, você vai me cortando. Nada, não. A gente tem que começar a pensar sobre o tema de monografia. E eu, de novo, em crise existencial. Crise existencial eu tive já algumas. Aí lá vai eu na Escariz do Shopping Jardins, que ainda... Não, existe, né? Existe. Isso eu preciso pensar e, enfim, comecei a caminhar por ali. E aí eu lembro que eu olhei para um livro na prateleira que tinha lá o título Direito Internacional dos Direitos Humanos. Flávia Piovesan. Nunca tinha... É uma sumidade no Brasil nessa área dos direitos humanos. Engraçado que ela vem da Procuradoria do Estado de São Paulo. Que você não vai associar a Procuradoria com direitos humanos, normalmente. Mas, enfim, ela vem dessa área. Eu comprei aquele livro como que se desse uma conexão, assim, um imã. E ali tudo se transformou na minha vida. Aí eu estava já nessa época eu trabalhava no Tribunal de Justiça. Eu trabalhava na assessoria, lá em uma das varas cíveis aqui da... Não era nem estagiária, não? Era já assessora, assim? Não. Eu estava naquela fase de transição. Mas era estágio, porque eu não tinha nem como... Era estágio. Sim. Mas eu já trabalhava na própria assessoria, já era lá dentro, já conhecia... não, entendi. Certo. E eu estava, assim, super desanimada, porque eu via literalmente as coisas, a forma muito operacional do direito. E eu dizia, cadê a magia? Cadê o encanto? Sim. Era processo, na época, ainda eram processos físicos, né? Enfim, parênteses. Parênteses. Já tem tempo. Assim, eu não sei o que é isso, não, processo físico, tá? Mas soube. Tô brincando. Você já pegou o processo Peguei. físico. Então, aquela coisa assim, eu não conseguia ver graça. Nenhum dos estágios que eu tive a faculdade inteira, para mim, fez sentido, porque era sempre quantidade de processos, então você não conseguia parar. Você falou uma coisa no começo, né? Antes da gente começar, você estava falando, eu sou uma pessoa que gosta de conteúdos longos. Até me disse uma vez, Fabi, eu acho que você tem perfil de Instagram. Eu sou essa pessoa também da profundidade. Eu gosto das coisas com mais calma. Então, você imagine, você trabalhar numa assessoria de vara cível, você não tem como você exercer as coisas com calma, com fluidez. Você tem que ser prática. Discutir, questionar por que é assim, não. Simplesmente tema X, jurisprudência tal, já é assim, valor é tanto. Exato. E todas as minhas experiências, tanto em escritório de advocacia quanto em órgãos públicos, quando eu ia para essa veia, eu sempre levava cortada dos meus superiores. Sim. Não dá tempo de você perguntar, pare de questionar. Então, o meu lado questionador sempre foi muito sufocado e oprimido. Perfeito. E aí eu disse, mas nossa, enfim, acabou-se. Assim que eu saí da faculdade, eu recebi o convite para trabalhar no Ministério Público, como na assessoria também. Que eu também tive esses problemas lá, que também, assim, quando eu queria escrever os votos, porque lá eu trabalhava muito com turma recursal, então a gente tem que dar os pareceres, votos não, parecer, né? Então, eu queria fazer meus pareceres,
E, mais uma vez, foi um ambiente em que eu não fui estimulada. Tudo que era para desenvolver o raciocínio, para a gente propor reflexões, nada disso me dava um espaço. Então, eu fui ficando muito, muito frustrada. E aí as pessoas diziam, então vá estudar para concurso. Eu passei 5 anos da minha vida achando que estava estudando para concurso. Mas eu não estava, assim. Estava e não estava. Porque eu também não via sentido. E se eu não tiver o meu porquê, eu não me movimento. Perfeito. Tem que ter o meu porquê. Tive outra crise existencial, eu se larga tudo. Vou advogar, porque você precisa, tem uma hora que você precisa dizer, eu preciso ganhar dinheiro. 5 anos sem você trabalhar é muito puxado, né? Sim. E aí eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que foi minha escola de vida. Massa. Foi onde eu realmente tive a oportunidade e a chance de ser como eu queria ser. Então, era problema meu se eu ia trabalhar até não sei que horas da noite para eu fazer o processo com a petição inicial do meu jeito. Do seu jeito, perfeito. Mas eu tive essa liberdade. E ali eu fui me descobrindo e eu fui me modelando sozinha e conseguindo entender quem era a Fabiana. Perfeito. Eu trabalhei quase 6 anos com condomínios. Aí as pessoas dizem, mas como assim? Você falou que era dos vulneráveis. Eu trabalhava sempre, não com essas ações de cobrança, de taxa de condomínio. Eu trabalhava justamente protegendo o condomínio das construtoras, das prestadoras de serviço público, das concessionárias. Então, existia sempre uma coletividade e uma posição de vulnerabilidade. Gente, se vocês soubessem as confusões que acontecem em condomínio. Eu não fazia ideia, por exemplo, Fabi. Para mim, você sempre trabalhou com a parte condominial, mas era assim, eu acho que 90% do seu trabalho era taxa de condomínio. Nunca pegava. Não sabia. Não. Eu já liguei com todas as construtoras, já que vícios de obra, eu fiz uma monografia sobre isso. Que eu lembro que a banca disse, você acabou de fazer um manual sobre isso. Eu vou levar para minha... 2 eram juízes. Eu vou levar para a minha atividade como juiz esse manual. De tanto que eu tive que trabalhar com vícios de obra. Que massa. E aí eu ficava me perguntando, mas o que é que isso tem a ver com vulnerabilidade e tudo? Essas pessoas não entendem o que está em jogo. É a vida, o sonho delas, né? Quando você recebe, quando você compra o seu imóvel. Então, hoje eu sou muito orgulhosa da minha trajetória como advogada. Massa. São muitos percalços, são muitas loucuras, né? Mas... A gente vai falar muito aí desse período enquanto sua advocacia também, que me gera muita curiosidade nessa parte toda. Mas você vê um negócio que você falou, Fabi, que me chama muita atenção, e até hoje é assim, né? Se você for parar a pensar, o bom assessor num tribunal, ele é quem? É quem bate mais meta, né? Quem faz mais ações, quem faz mais sentenças, quem dá mais checks lá nos despachos, não é quem questiona, quem faz uma boa sentença, uma sentença que realmente é justa, não é. É bater meta. E, infelizmente, no mercado de trabalho, a gente tem muito esse tipo de perfil. Como você disse, é silenciado o questionamento. E isso é ruim. Eu entendo a gravidade do judiciário como um todo, né? A dificuldade que é a quantidade de processos, de julgamentos, de coisas pendentes, mas, de fato, assim, é uma desmotiva, né? Isso, quem está do outro lado ali, fazendo também, que quer ser mais questionador, que não aceita esse status quo, essa pessoa é cerceada, né? Dentro dessas instituições. E isso é terrível e acaba refletindo no trabalho da gente também, né? Todo dia a gente tem visto lá no escritório decisões que a gente percebe que não teve leitura no que a gente escreveu, que não teve questionamento, o magistrado sequer viu, ou a assessoria sequer viu o que a gente colocou ali no processo. Enfim, essas questões realmente acontecem muito por conta disso que já está implementado e não está sendo discutido, né? Exato. E você, minha querida Danila Leite, como foi essa parte de faculdade, da escolha, né? Porque eu sei que o direito chegou, eu quero entender como é que chegou o direito, mas por que você começou pela parte de turismo? O que é que chamou a atenção em você assim? Pois é, Pedro, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Resuma. Eu sou de Paulo Afonso, sou baiana, sertão baiano. E na época a minha cidade ela não tinha quase nenhuma faculdade. A gente tinha que vir para a capital, Aracaju, Salvador, Recife. Essas cidades normalmente eram as cidades que as pessoas iam estudar. Normalmente todo mundo que sai lá então do colégio, terceiro ano, vai para algum desses polos. Se fazer um curso superior, teria que ou estudar na UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, que só tinha matemática, pedagogia, não lembro agora. Entendi. Nada que também me interessasse muito. Aí eu vim estudar aqui, com muito sacrifício dos meus pais, mas vim estudar o terceiro ano do ensino médio, no Colégio Amadeus. E sofri demais, porque, assim, uma realidade totalmente, vim morar só, aquela coisa toda, né, de adolescente e tudo mais, a cobrança de vestibular. E eu me interessei por cursos de comunicação à época. Certo. Pelo meu perfil também. Nunca pensei em direito. Sim. Não me via, nunca. Acho muito bonito também quem já sabe nascendo o que quer da vida, ou que já é direcionado. Meus pais nunca tiveram
essa conduta de dizer o que é que a gente vai fazer, eles diziam sempre assim, o que vocês quiserem. Não sei se é a nossa vontade, vamos dizer assim. Só que a gente adolescente não sabe o que está fazendo, em muitos casos, né? É muito ruim, né? A gente com 16, 17 anos tem que escolher e decidir alguma Aí, coisa. vim para cá, fiz o 3º ano, e essa época surgiu a faculdade lá em Paulo Afonso, que veio vários cursos. Eu não lembro se veio, não, veio não. E teve turismo. Aí eu cheguei, fui visitar, minha mãe falou para voltar, né? Para ter um custo menor, vamos dizer assim. Seus pais moravam lá? Moravam lá. Certo. E aí, como eu não tinha problema nenhum, eu só queria fazer um curso superior, porque, enfim, minha família, meus pais nunca fizeram, aquela coisa toda, né? Minha avó também, a gente estamos ainda, na verdade, a família. E aí, terminei, minha mãe, Danila, você não quer voltar? Vai ter curso, faculdade nova, aquela coisa toda. Aí, tudo bem, tinha o quê? No NEB eu não quero, que era, acho que era pedagogia, matemática, como eu falei, não sei se biologia, aí teve a FACET na época, particular. Aí eu não me importei, gostei do curso de turismo, tinha uma biblioteca lá, eles fizeram uma coisa assim maravilhosa para encantar. O nome dessa faculdade qual era? FACET. A época, hoje é Unirios. Ah, tá. Atualmente certo. É Unirios. Aí eu vi um monte de livro lá, de turismo, fundamentos, tudo, vou fazer turismo. Eu gosto de viajar, o pensamento. E continuo gostando. Aquela decisão bem boba, sabe? Eu gosto de viajar. Mas assim, ainda gosto. Mas com seriedade, entendeu? Sim, sim. De ter uma agência, de trabalhar no hotel massa, enfim, de me desenvolver, e não de brincar, porque eu sei que muita gente vai, independente de seu curso de turismo, para qualquer curso, vai lá por ir. Aí fiz, passei, gostei, me dediquei muito, trabalhei na área, na Secretaria de Turismo, depois vim morar, aí eu vou pulando aqui, tá? As etapas. Aí... Mas me gera uma curiosidade, André. O que é que fazia, assim, o turismólogo? O que é que ele faz, de fato, assim? Nós temos hoje um grande problema que não tem a regulamentação da profissão, apesar de algumas lutas e tal. Muitos cursos fecharam. O que é que a gente faz? A gente tem inúmeras possibilidades, desde trabalhar em órgãos do poder público e Secretaria de Turismo, bem como em agências, em hotéis, guiamento. Assim, você tem várias possibilidades mesmo, entendeu? Agora você tem que ter uma veia empreendedora, que na época não existia. E acho que até hoje não existe muitos cursos que a gente precisa desenvolver, como a própria advocacia. Sim. Entendeu? Não tinha nada disso à época. A gente tem, por exemplo, tinha até plano de negócio para desenvolver algo nesse sentido, mas era uma coisa assim muito superficial. Sim. Exatamente. Ser professor também, né? Até porque a gente tinha professores na área, enfim. Então, me formei, trabalhei na Secretaria de Turismo, com projetos turísticos, sinalização, gostava do que eu fazia, com capacitação. Eu tinha aquele brilho no olho de recém-formado. E iludida também, né? Porque tem que ganhar dinheiro, né, Fabi? No final das contas. E aí, vamos pular para Aracaju. Terminou a política lá, porque é a questão política forte. Aí, que bom que eu saí, vamos lá, desse ambiente, porque meu prefeito da época perdeu, e aí a gente sai, né, do cargo. Sim. Aí e agora, o que é que eu vou fazer? Aí, antes disso acontecer, eu já estava me movimentando para trabalhar ou aqui em Aracaju, ou onde aparecesse a oportunidade. No caso da Elmiro Gouveia, tive a oportunidade. Aí, consegui, em Elmiro Gouveia, trabalhar com capacitação para o trade turístico. E, ao tempo que eu estava tentando aqui também, vim trabalhar no ProJovem, passei num processo seletivo, que era da prefeitura aqui. O povo dizia que era político, mas eu não conhecia absolutamente ninguém. Deu tudo certo, passei, vim, trabalhei. Adorei trabalhar com um projeto social, que foi o ProJovem, de capacitação de jovens, que estavam em vulnerabilidade social, jovens de 18 a 28 ou 24, não lembro agora, porque tem a idade que é para fins de política pública. E eles recebiam bolsa, tinha capacitação. Aí foi quando eu entrei na questão de capacitação até mais forte, né, para jovens que não tiveram oportunidade na vida, na periferia. Gostei demais, aprendi muito. E ficava assim, era uma realidade totalmente diferente da minha, Pedro. Sabe? Totalmente. Eu disse, meu Deus, eu sou rica. Dá um choque, né? As pessoas não têm o que comer, nunca estudaram, aquela coisa assim, bem... O que a gente fazia de bom era uma festa, uma maravilha. E aí eu me encantava com aquilo, porque, pô, estou transformando a vida de alguém, de algum modo, né? O tratar bem eles, totalmente excluídos da sociedade. Sim. E eu peguei um grupo de pessoas que também gostavam de fazer aquilo ali. Fiz essa amizade com todos eles, a maioria, na verdade, até hoje. Que massa. Aí terminou, política pública, terminou também nesse movimento.
Aí eu entrei para o Senac, que teve também um concurso público, eu achava que ia ficar lá ad eterno, né? Como antigamente as pessoas entravam nas empresas e se aposentavam. Meu pai, meu avô, Sim. acho que o seu, né? Só que no decorrer, capacitação também para a área de turismo, entre outros também que eu acabei me envolvendo. Senac aqui, Sergipe. Senac Sergipe. Porque já era capacitação, então uma coisa foi ligando a outra, foi me puxando, né? Sim. Só que lá em Paulo Afonso eu tinha muita vontade de trabalhar no Senac Bahia. Porque Bahia realmente fomentava o turismo e fomenta muito bem, obrigada. A gente, assim, Lógico. né? Até hoje, enfim, na época e continua. Eu queria, porque eu vi os instrutores do Senac lá em Paulo Afonso ganhando diária, capacitando, aquela carreta bonita do Senac. Só que eu não sabia como entrar lá. Só que eu já estava aqui assim, não, então vou para o Senac Sergipe, né? Outra realidade. Mas também gostava demais do ambiente de capacitação. O salário não era ruim, mas aí veio a demissão, inesperadamente. E aí, nessa época, eu já tive um chefe, um gestor que me incentivava na época do Projovem. Danila, faça direito, turismo, rapaz, porque você fez turismo. Aquele desmerecimento da profissão. E aí eu ficava naquela inquietude. De fato, é realidade, eu precisava encarar aquilo ali. E eu ficava com medo de encarar, e trabalhar e estudar à noite. Isso eu vou fazer, fui estudar na FANESE. Primeiro período, diferente de Fabi, eu já adorei. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Que eu estou gostando, né? Só que a tendência é... Né? Não, deve ser porque o primeiro período é água com açúcar, vamos lá, coisas tranquilas. Eu já estava mais consciente do que eu queria, aquela coisa toda. Gostei. Massa. Mas era aquela coisa assim, eu trabalhava e estudava à noite. Danilo, só para eu entender, esse trabalhava e estudava à noite, quando você começou no curso de Direito, você estava onde? Eu estava no Projovem. Estava no Projovem, entendi. No Projovem. Então foi esse chefe aí que meio que... Ele me via na coordenação lá, que eu fui professora, ele me chamou para coordenar e eu ficava meio receosa, porque coordenação é só BO, né? Sim. Só problema. E eu tinha aquela veia de pacificar as questões. Sim. E era técnica também. Ele era a pessoa que não era técnica. Entendi. Aí, assim, só para entender, quando você falou da demissão do Senac, isso já foi muito mais na frente, né? Foi mais na frente. Entendi. Você já estava no curso de Direito um pouco mais avançado. Já estava. Entendi. Aí eu fui pro Jovem, você vai conseguir. Me incentivou e me impulsionou, que é o que as pessoas precisam, né? Sim. No que eu impulsionava os jovens lá do Senac, meu chefe lá na época me impulsionou nesse sentido. Eu agradeço muito a ele. E as pessoas, você fazendo direito, sabe aquela coisa assim que o povo se assombrava? Tanto é que eu demorei. Tanto é que eu demorei a falar sobre isso, porque eu tinha um pouco de vergonha. Era como se fosse assim, eu fracassei em uma profissão, agora eu vou ter que correr atrás de outra. Na minha cabeça funcionava assim, mas quando eu cheguei na faculdade, eu vi um monte de gente em segunda graduação também. Insatisfeita. Medicina, eu fiquei abismada, até um colega. E eu ficava assim, medicina, né? E outras tantas, pessoas que estavam trabalhando na Petrobras, dentista. Eu, não sou ET aqui, né? Tá tudo certo. Você numa segunda graduação desistiu ou se decepcionou, se frustrou mesmo. Ou só quer estudar, Ou só quer estudar, exatamente. Aí eu fui, né? Não, tá tudo bem. E fui gostando. Primeiro período eu gostei, segundo eu fui gostando cada vez mais. Mesmo com as questões que às vezes a gente não gosta tanto. Ou de professor, ou de matéria. Prova, aquela coisa. Porque a gente não só faz o que gosta na vida. Eu fui me identificando, Pedro. E eu disse, caramba, por que eu não fiz antes? Mas Deus sabe, no tempo de Deus é diferente do nosso, né? Talvez se eu tivesse feito mais cedo, eu teria... Tinha muitos colegas também que não sabiam o que estava fazendo ali. Aí eu ficava, caramba, de repente eu ia estar nesse momento de vida. Desistia, não estava nem aí, não assistia a aula, vai perder essa aula. Depois pega aquela coisa de aluno que não está comprometido com o curso, com a vida. E está tudo bem, porque depois ele vai resolver uma hora na vida, né? Cada um sabe sua jornada, né? Pronto, e foi essa trajetória. Aí já sabia o que queria. E isso fez com que eu, assim que me formasse, já entrasse no pós-graduação, já fosse para eventos em São Paulo, Rio. Ô Danila, agora veja, só para entender, só para linkar. Quando você teve essa demissão do Senac, você era que período, mais ou menos? Pronto, aí eu era 8º para 9º. Sei. Já tinha visto, já me considerava advogada, detalhe. Acho que era 9º, são 10, acho que era 9º. E aí foi muito legal esse ponto de já estar no final quase, né?
que eu divulgava lá, que eu pedia algumas concessões, às vezes, menos carga horária de aula, porque eu estava realmente no período... Eu estagiava, Pedro. Eu estagiava no MP, eu estagiava na defensoria. Trabalhava com turismo e estudava. Eu não tinha vida social, nem tinha rede social também. Eu vou sair. Até hoje eu não voltei pro Face. Saí, nunca voltei, porque distrai, né? Sim. Distrai. Também não tem essa questão de produzir conteúdo. E aí, no período, eu divulgava lá, falava a minha situação, né? E tive muitas pessoas muito generosas lá, algumas coordenadoras, que entendiam, não passava tanta carga horária e tudo mais. E acabou que me deu até disciplina na área de direito. Eu disse, sério, posso mesmo? Dei aula de direito do trabalho, introdução, numa turma lá de oratória. Foi, umas 2 turmas. E até hoje alguns alunos falam, professora, não sei o quê. Eu disse, eu nem era ainda formada, mas podia, não tinha nenhum óbice legal. Eu vou botar você pra fazer umas audiências pra mim, trabalhista. Não, assim, a parte teórica até vai, mas assim, o BO do trabalho... E aí foi bem legal esse ponto. Mas vamos lá, depois então que você saiu a demissão do Senac, você não fez mais turismo, não fez mais nada? Não, aí não fiz mais. Aí já focou no direito mesmo? Já era, aí me chamavam para outros projetos. Eu disse, não, eu quero seguir minha carreira de advogada. Entendi. Senão E seus pais já estavam morando aqui? Já, minha mãe hoje fica muito mais aqui, meu pai ainda continua, apesar de aposentado, continua viajando, aí fica lá e cá. Entendi, eles fazem muito, né, esse roteiro, digamos assim. Fica muito lá e cá. Mas uma curiosidade, primeiro para você, depois para a Fabi. Na época da faculdade, você já levantava a mão quando alguém perguntava, dizia que queria ser advogada? Ou não? Porque eu acho isso importante. Não, eu acho que no início eu ficava numa ilusãozinha de concurso. Sim. Até porque eu passei pelo concurso do Senac, eu gostei, mas eu não sabia que, né, eu não ia ficar até o final da minha vida. Sim. Aí eu fui me desiludindo com isso, estabilidade, salário vai caindo, e aí eu fiquei assim, cara, tudo ilusão que a gente pensa, o que dizem pra gente. Ninguém fala a verdade, eu ficava revoltada, inquieta, porque não me disseram isso, que eu podia ser demitida, né? Mesmo num concurso. Sim. Porque na Bahia, não, mas aqui, enfim, aconteceu. Não foi nada de que eu fiz nada de errado, é porque teve redução mesmo de quadro e tudo mais. E aí eu disse, não, então, mesmo que eu faça um concurso, eu vou sair, né? Sim, dependendo de qual seja. É nada eterno na vida, nesse sentido. E aí eu tinha uma ilusão mínima de concurso, porque eu fui para o MP estagiar, e eu estagiei no Conselho Superior. É muito bonito o Ministério Público daqui, a estrutura, as pessoas, eu gostei muito. Esse cara, eu vou fazer para analista. Mas como eu fui estagiar lá, eu não pegava tanta parte processual, era muito administrativo. Aí eu pedi imediatamente, acho que uns 2 meses depois, para ir para uma promotoria mesmo. Aí eu fui para a promotoria da infância, à época, vulnerabilidade, criança e adolescente. Adorei, porque era ali com a doutora Liliana, na época, né? E tinha a defensoria também. Mas era aquela que ficava no fórum do Orlando. Em frente ao Serasa. Serasa não, o Ceasa. Mas aquele fórum, o fórum antigo, assim. É horrível aquele fórum ali. Eu era do Ministério Público, ali, estagiário do Ministério Público da 26ª. Ali é... Não lembro mais, Pedro. Mas eu gostei muito de estagiar lá com eles, né? Sim. Porque eu só vou dar um parênteses nisso, porque quando eu fui estagiário do MP também, meu sonho era trabalhar naquela estrutura, né? Não é? A gente fica encantado com eu vim da delegacia, a primeira delegacia metropolitana, que era uma estrutura ruim, assim. Era boa pros padrões de delegacia, mas, assim, uma estrutura ruim, péssimo. Péssimo, desculpa. Se tiver alguém assistindo. Paciência. Péssimo. A gente tem que tratar com a realidade, né? Não é a casa deles, né? Não são eles que constroem aquilo, é o Estado. Depois eu fui para a Defensoria Pública, que também era aquele prédio antigo que fica ali naquela Augusto Mainá, né? Também é uma salinha que era até ok, mas estrutura ruim. Depois eu fui pro MP. E aí meu sonho, vou trabalhar nessa estrutura aqui. Era recente, nova, tudo batendo ponta no digital, aquilo massa. Exatamente. E aí fui locado em outro fórum, em uma estrutura igualmente ruim, como todos os outros locais que eu fui. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei encantada mesmo com aquela estrutura, né? Tanto física como de profissionais, muito capacitados e tudo mais. Mas aí eu comecei, como eu disse, no conselho, aí quando eu fui promotoria, assim, aí a causa da criança e adolescente, de fato, pegar o processo, fazer a inicial, aquela coisa toda, aí eu... Maravilha. Mas aí eu me desencantei em termos
práticos para fins de concurso. A questão da demora, já era segunda graduação, não dá para ficar só estudando, né? Sim. Então, assim, eu precisava, senão eu vou advogar. Assim, eu preciso advogar. Vai dar certo. Não sei como, mas vai dar certo, porque eu quero muito. Vamos e quando chegar a gente aí. quer, a gente faz e acontece, né? No seu caso, Fabi, você passou um tempo estudando, como você disse, né? Estudando para concurso público, né? Mas, então, assim, quando você levantava a mão na faculdade, perguntavam o que é que você queria fazer depois da graduação, você dizia o quê? Você lembra? Eu era no sistema... Sabe um robô? Eu tinha a sensação que na minha época estava todo mundo no sistema automatizado. Sim. Concurso público. Eu contava 2, 3 alunos numa turma de 50 que queriam ser advogadas. Tinham aqueles já vocacionados desde sempre, mas assim, 90% estava perdido ou que sabia que queria fazer concurso. Eu estava naquela coisa do perdido. Quando eu encontrei esse livro que me levou a fazer monografia, eu comentei, né, antes que eu fui chamada para o Ministério Público, mas continuei com aquela coisa dos direitos humanos. E aí eu comecei eu sempre... Uma das minhas principais características é que eu sou muito teimosa por buscar clareza. Eu sou movida por isso. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu não entendo, que eu tenho assim, por que eu estou interessada nisso, eu fico investigando. E aí eu comecei a descobrir várias coisas ligadas no Brasil a isso. E aí, um dia, eu descobri um lugar chamado CEGIL, que é o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, que é uma ONG que está espalhada pelo mundo. E no Brasil, ela fica no Rio de Janeiro. E aí, eu lá no Ministério Público, trabalhando como assessora, vi um belo dia que eles abriram inscrição para estágio voluntário. Rio de Janeiro. Mas, vou me inscrever, porque não vai dar em nada mesmo, né? A seleção era aberta para o mundo inteiro. Eu jamais achei que eu fosse ser selecionada, mas acabou que eu fui selecionada e eu tive que fazer uma escolha muito difícil, que era manter meu trabalho, assim, na época eu namorava, tudo, ou largar tudo e ir para o Rio de Janeiro trabalhar de graça, voluntariamente numa ONG. Por um período específico? Por um período específico, mas aí você precisa... Lógico, né? Encerrar tudo aqui. O que eu fiz? Encerrei. É difícil voluntariamente. mesmo isso. O coração foi mais forte. É isso, o porquê, né? Eu ali fazendo os meus pareceres de forma automática não fazia sentido. Me conectar com direitos humanos fazia. E foi a maior decepção da minha vida. Não a ONG em si, não trabalho. É um trabalho incrível, conheci pessoas do mundo todo. Mas aí a realidade chama, né? Lá a ONG, muito bem estruturada, num lugar muito bacana no Rio de Janeiro, uma sala, um prédio bom, uma sala linda. A gente tinha que fazer várias coisas em inglês e em espanhol. Então, assim, você tinha reuniões em inglês, às vezes, atendia ligações do pessoal que estava lá na Argentina. Enfim, era uma coisa muito, muito interessante. Mas aí eu via que a advogada de lá e a diretora de lá, ninguém tinha casa própria, eles não tinham carro. Eu digo, mas peraí, eu quero trabalhar, mas eu também quero viver bem. Sim. Claro. E aí aquilo me deu um choque de realidade, porque eu digo, meu sonho não pode me fazer passar por tantas privações. Perfeito. E aí eu voltei super desanimada, o que me fez assim ficar nessa coisa dos 5 anos perdida. Porque o meu sonho, na minha perspectiva, pela minha experiência, era algo que não valia a pena correr, porque assim, todo mundo que trabalhou comigo naquela época e que continuou, cada um ficou naquela vida meio que nômade. Sabe aquele Sem Fronteiras, né? Sim. Médico Sem Fronteiras é como se fosse advogado sem fronteiras. Trabalhando em vários países. Eu não queria isso. Não ter um lugar fixo de morar, não sei quando eu queria ter uma casa. Então, para mim, foi muito frustrante, porque eu não sei se as pessoas que estão em casa, os advogados, ou quem está nessa trajetória, né? Muitas vezes você consegue entender, eu quero tal coisa, mas você encontrar aquela tal coisa, como é que você vai fazer aquela tal coisa ter a sua característica... Como é que você se coloca, qual é a sua identidade, é um longo caminho diferente. Então, muitas vezes, eu já sei que eu quero ser advogado. De quê? Como? Qual é a sua assinatura enquanto advogado? Eu quero ser juiz. Mas são muitos porquês que a gente vai ter que ir destrinchando ao longo da vida. Então, para mim, esse caminho foi bem tortuoso. Eu só me vi como advogada mesmo, muito mais recentemente. Entendi. Não, eu não sabia não sabia que você tinha morado no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Trabalhar de graça, ONG. Quanto tempo, assim? Passei 6 meses. 6 meses lá. Foi mesmo, 6 meses é tempo. Tempinho. Mudou o sotaque? Não. O sotaque carioca. Na época, algumas pessoas diziam que mudou um pouco, mas Ih, eu me mudou, recusava. Fala a verdade. Bom dia. É porque eles cantam muito lá, né? É uma fala cantada. Mas eu acho que não. Mas há quem diga que eu mudei um pouco. Mudou, oi. Arrasou. Massa. O carioquês. Nunca imaginava, né, Pedro? Carioquês,
Nunca imaginei. Mas foi uma Interessante. experiência incrível de todo jeito, né? Você com certeza você trouxe muita coisa, assim. Mas assim, um negócio que isso chama muita atenção também, né? Às vezes, o melhor tipo de trabalho é aquilo que você ama fazer e é bem remunerado para isso, né? E eu vejo muita gente que é vocacionada em várias coisas, assim, que a pessoa adora aquilo, ama aquilo, tem aquilo como hobby, mas que não traz uma remuneração. E às vezes aquele tipo de trabalho também faz com que você não consiga realmente, efetivamente, ter uma monetização de verdade em outras questões, né? Tem alguns amigos meus, a gente conversa muito sobre, às vezes, o trabalho dentro de OAB, por exemplo. E aí tem muita gente que é vocacionada, ama fazer aquilo ali, mas às vezes trava muito a própria advocacia da pessoa, sabe? Porque ela tem que se dedicar muito tempo àquilo que é um trabalho não remunerado. Mas tem como você fazer isso aí, te colocar num pedestal de resultado mesmo, de monetização, né? Mas vamos lá. Danila, aí dentro da sua... Quando você começou aí, você pegou, se formou e tal, beleza, começou na advocacia. Qual era a ideia que você tinha? Na OAB, você fez logo depois que você formou? Fiz logo depois, deu tudo certo, né? Não demorei muito a passar. Passei na segunda tentativa. Na primeira eu estava muito tensa, muito nervosa, e é normal. Sim, lógico. A gente tá concorrendo com a gente, né? Não Sim. é com ninguém, então... E aí depois, não, agora vai. Não é possível. Eu me dediquei, me tranquei no meu quarto, peguei as aulas online na época, né? Porque eu não queria ir para cursinho. Acho que eu nem sei se na época eu procurei cursinho presencial. Eu peguei a Flávia Bahia, deu tudo certo. Constitucional, sim. Exatamente. Adorava constitucional. Gosto até hoje, inclusive. E foi isso, basicamente. Mas aí... Como você começou, assim? O que é que você estava planejando já nesse começo? Pegou a OAB, e aí? Pegou a B, vamos advogar. Agora, o como eu não sabia. Como eu tinha amigos, que até hoje são meus amigos, vamos fazer o quê? O que vocês estão fazendo? Todo mundo perdido, né? Ninguém queria ser, vamos dizer assim, submisso. A gente não queria ir para o escritório para ganhar R$1.000. A gente já tinha isso na nossa mente. Porque acontece muito, né? Sim. A questão da exploração do trabalho, do jovem advogado. E aí a gente já tinha muito isso na mente. O que a gente vai fazer e tal? Mas a gente precisa começar de alguma forma. Aí nos juntamos, eu e mais 3 colegas, e fomos para um escritório. Comprou mesa e tal, aquela coisa toda. Mas Uma sala alugada? uma sala, mas certo. assim, só foram 6 meses. Mas foi um investimento de comprar, de pensar mesa, cadeira, aquela coisa toda. Aí não deu muito certo. O dinheiro que eu tinha para investir deu errado. Eu disse, caramba, e agora? Mas acho que todo mundo começa meio assim, né? Sim. Depois eu entendi isso. Eu digo, outro fracasso não é possível, mas vai dar certo. Porque eu sou uma pessoa positiva na vida. Acredito. Mas, enfim. Aí fiquei naquela inquietude sem saber o que fazer e procurando coworking, procurando outras possibilidades. E aí já sozinha mesmo, né? Tava, sim, pensando em ir para algum escritório que eu pudesse crescer, mas, assim, não tinha muita opção na minha visão. Poderia até ter, mas... É aquela coisa, tem que ter os contatos e tudo mais. Eu não tinha, nem tenho tanto ainda, na verdade. E aí fiquei procurando coworking vários. Eu sou muito do visual. Eu preciso estar em um lugar aconchegante, bonito, arrumado, cheiroso. E ficar procurando. Aí gostei de muitos. Vi o Lisboa Prado nos stories. Ai, que bonitinho o escritório. Eu conheço esse menino, eu vou lá falar com ele. Mandei um Instagram para você, uma mensagem. Não sei se você lembra. Lembro, perfeitamente. Aí eu queria saber se alugava, né? Porque acontece muito isso aqui. Escritórios alugarem sala. Pronto, Pedro. Aí fui lá bater na sua porta para saber se você alugava. E a história você já sabe, mas as pessoas não sabem. E aí fui muito bem recebida por vocês lá na época. E ficaram de me dizer... Não alugava na época, mas como tinha uma sala lá que poderia ser utilizada... Foi aberta essa oportunidade. Eu disse, eu vou ficar só e vou me conectando com as pessoas para fazer parceria. Sim. Que deu certo para mim, com muitos colegas. Principalmente na época que a gente fazia muito da ativa aqui, né? Não faço mais, mas fiz muito no interior, Porto da Folha. Ia na maior felicidade, no carro, com um colega dividindo gasolina, aqueles perrengues todos, que é bom, não é bom de passar, mas é bom de contar. Sim. Porque é uma construção... Total, né? Que é a experiência da gente, né? Não é ninguém te dando nada, não é nenhum privilégio, é a gente correndo atrás. Não que eu não goste, adoraria ter tido, né, um escritório já montado, de família e tudo mais, facilitaria, mas a gente tem que enfrentar a realidade. Então,
fiz muito dativo com os colegas que nem queria fazer, mas eu fazia. A gente, depois de muito tempo que recebia, aí vinha a felicidade, né? Porque era pouquinho, mas assim, estava tudo certo. Era o início e precisava começar de algum modo, né? E estamos até hoje, né? Isso. Fomos construindo essa relação, essa sociedade, essa carreira e construindo uma amizade também, né? Lógico. Não, eu acho interessante essa conexão, né, que a gente acaba tendo, tá? Mandou uma mensagem no direct e era um momento, na época eu e Letícia, né, minha sócia, a gente precisava, a gente tinha uma outra sala lá, mas a ideia dessa outra sala era fazer uma sala para cada, né? Eu ficaria com uma, ela ficaria com outra, só que isso geraria um custo também maior para a gente, de energia, tudo aquilo, e a gente estava num momento muito apertado, né? Muito difícil mesmo. Então, quando você surgiu com essa proposta, que era algo que a gente não queria de verdade, porque eu tinha escutado à época um caso de alguém que alugou uma sala do escritório e o cliente apareceu dizendo que ia matar alguém na porta, porque o advogado que tinha alugado a sala tinha sido meio que pilantra com o cara, sabe? Então você não conhece a história, né? Você vai receber um valorzinho de aluguel, mas você não conhece, às vezes, o trabalho da pessoa ali do outro lado, né? Então, eu tinha muito essa restrição, sabe? Mas quando você surgiu, pô, foi excelente. Conectou, porque você é extremamente gente boa, né? A proximidade era boa, tá? Então, pô, vamos ver, dar qual é. Estamos aí junto realmente até hoje, né? E a frase que você me disse lá na porta, eu nunca esqueço. A gente vai ficar rico. Eu disse, vamos. Eu falei, foi? Estamos no caminho. Eu falei isso, falei. Você vai ficar rico aqui. Pegou assim. Muito bem. Aí eu comentei até isso com minha mãe. Aí minha mãe ficou assim. Aí minha mãe sempre acompanha, né, as notícias no TV7. Vi Pedro, tava arrumada, barba feita, o terno bonito. Muito bem. Mas ela falou que eu tô cabeludo. Isso aí ela falou. Um dia ela ainda vai falar isso. Deixa eu bater as suas costas. Um dia sua mãe vai dizer que eu tô cabeludo. Careca, que é isso, velho. Mas é essa relação que a gente tem, né? De construção e de confiança, de comprometimento. E é muito massa isso. Massa. Vamos trocar mais ideia. Fabi, e você? Trabalhou para essa ONG 6 meses. Quando você voltou, foi esse período que você ficou estudando. Depois você disse que começou no escritório, que trabalhou com essa parte de vícios construtivos, tudo. Conta um pouquinho mais desse tempo, dessa trajetória dentro do escritório aí. Como foi para você? O que é que você vivenciou? O que é que isso te ensinou? E como moldou você como advogada que é hoje? Foi, com certeza, aquele momento em que você tem um antes e depois da sua vida, né? Foram 2 momentos marcantes, né? Quando eu resolvi ir para o Rio, porque por mais que tenha sido, vamos dizer assim, insatisfatório, tudo que eu passei lá, né? Não era o que eu esperava, mas aquilo me trouxe para a realidade. Depois de passar esses 6 anos, quase 7 anos no escritório de advocacia, foi quando eu comecei a desenhar a Fabiana. Porque é realmente a advocacia tradicional. Eu não tinha tantas audiências porque eu não estava litigando com o juizado especial, que normalmente as ações de cobrança, elas são muito em juizados. Eram ações sempre mais complexas, então eu tinha uma quantidade menor de ações e muito mais questões técnicas. Sempre foi mais o meu perfil. Mas ali eu comecei a aprender que Fabiana era mais técnica. Ali eu comecei a perceber a minha veia de defensora, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar bem, o advogado, ele é um defensor. Nós defendemos pessoas e interesses. É isso que a gente faz na vida. Uhum. Então, a gente só precisa entender como que a gente quer fazer isso, né? Que eu acho que a grande questão da advocacia é você justamente conseguir encontrar qual é a sua assinatura. Porque senão você vai ser só mais um. Como é que é o seu modo de fazer petição? Como é que é o seu modo de lidar com o processo? Como é que é o seu modo de tratar os funcionários, de lidar com os juízes? Enfim, como é que você lida com o cliente? E aí, depois o setor foi crescendo, eu precisei aprender a ser líder, que é ter uma equipe. Tinha que ter estagiário, depois eu passei a ter um advogado trabalhando para mim, e o negócio foi ficando, e aí eu conheci Laurinha, que foi minha estagiária. E aí, depois de 6, 7 anos, eu senti muita necessidade disso. Não, agora eu preciso deixar de estar sob a proteção de um escritório. Porque, por mais que eu tivesse muitas responsabilidades, quer queira ou quer não, eu tinha um pagador. Então, não era muito diferente das minhas outras experiências, quando eu trabalhei em órgão público, que no final do mês você está lá seu contra-cheque. Uhum. E, por mais que eu tivesse muitos desafios, e isso tem sido muito importante, eu sentia que era hora de realmente começar a correr mais riscos. E, realmente, essa coisa de quem é a Fabiana, né? Era uma necessidade. Então, eu lembro que o ano foi muito difícil, foi o ano de 2019, foi muito, muito difícil. Engraçado que a gente percebe, mesmo quando a gente não tem a compreensão racional de que a gente vai fazer uma mudança na nossa vida,
Parece que algo dentro da gente sabia. Eu comecei a juntar dinheiro. Foi onde assim, que eu mais juntei. Depois eu entendi no final do ano por quê. Porque Sim. eu estava me preparando para sair. E quando eu estava me preparando para sair, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu precisava sair. Não era mais concurso público. E aí, eis que, do nada, a vida, um belo dia, você mandou uma mensagem para Pedro. Eu recebi uma mensagem de Laurinha. Laurinha não era mais minha estagiária. Laurinha já estava trabalhando, já estava com Pedro, né, já estava no escritório antigo. Fabi, como é que você está? Vamos conversar, quero lhe apresentar Pedro. Eu não conhecia Pedro ainda. E eu já tinha tomado a decisão que ia sair do escritório. E aí, Laurinha me perguntou, você não quer se juntar a gente? Não, a gente está fazendo uma reformulação na estrutura do escritório. Foi quando você tinha já a sua sociedade com Letícia, acabou que não deu certo, vocês estavam se reestruturando. Sim. E eu lembro que eu tinha eu tinha 3 opções, né? 2 escritórios tinham me chamado e vocês. Claro, eu não tinha nenhuma garantia, porque com vocês era a minha questão mais arriscada. Primeiro que eu não conhecia a Danila, não conhecia você, só conhecia a Laurinha. Sim. Ninguém ia me pagar, ninguém ia me dar cliente, ninguém ia me fazer nada. E eu tinha um escritório que era renomado, mas eu pensei, se eu vou fazer mais do mesmo, vou ganhar bem, mas eu, de novo, vou perder minha identidade, porque quando você tem um escritório, dificilmente você vai ter um lugar onde as pessoas deixam você realmente ser livre para você fazer o que você quiser. Você, muitas vezes, vai ter que percorrer esse caminho só. E aí eu disse, cara, eu tenho minha poupança, vou arriscar. Vou me juntar, nem sei quem é Pedro, nem sabia que Pedro era famoso, nem sabia que ele era o bambam do marketing jurídico. Eu não sabia que ele era nada, essa sumidade, fenômeno, não sabia de jeito nenhum, gente, eu inocente. Você é nossa referência, do marketing E eu não digo nem só aqui no estado, né, gente? Você é uma referência nacional mesmo nisso. E aí Danila menos ainda. Piorou, né? E foi assim, a gente se encontrou. Eu lembro, assim, a gente precisava, na época, quando reformulou o escritório, a gente tava com tinha Danila, que tinha uma sala inteira, né, na época, e tinha eu e Laura, e a gente realmente numa dificuldade muito grande, tinha Gabriel, que era o porto seguro de estagiário que a gente tinha lá, e a gente precisava trazer mais gente pro escritório, do tipo assim, olha, vamos ver o que é que dá, por questões de custo, por questões de mostrar que o escritório estava vivo ainda, que era algo que vamos investir nisso aqui, vamos com força, né? E aí eu lembro que, à época, a gente começou a identificar quem seriam possíveis parceiros, né? Dentro dessa jornada. E aí eu lembro que teve essa pessoa aí eu mesmo disse assim, esse aqui eu não confio, porque aconteceu isso, no caso XYZ, ponto. Esse outro eu também não confio, porque também já fiz uma parceria, não deu certo. E Laura também estava começando na profissão, então até o referencial dela era muito difícil de advogados, sabe? Tinha as pessoas que tinham acabado de se formar, que estavam na mesma com ela, e tinha as pessoas que ela trabalhou. Eu disse, tem Fabi, que é minha ex-chefe lá no escritório, mas eu duvido que ela venha. Ela falou, eu duvido que ela venha. Eu disse, eu duvido também. Eu duvido também. Porque ela sempre falou muito de Fabi como uma referência técnica que ela tinha na advocacia. Então, como é que ela vai tirar uma pessoa que trabalha no escritório há tanto tempo, que recebe um valor lá considerável, que a gente não teria como pagar, e nem era o objetivo, a gente não ia nem pagar, você ia ter que investir para estar lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Mas então calhou que a gente foi no momento certo, né? Foi algo que a gente já estava conectado. Eu lembro até o dia que Laura disse, Fabi topou vir. Ela falou assim, sem acreditar, Fabi topou vir. Eu digo, aí, boa, agora vamos entregar e vamos dar certo, né? E foi realmente uma jornada interessante, né? Desde 2019. Você lembra quando você entrou, Fabi? Qual foi o mês, assim? A gente conversou em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a gente começou a se reunir, nós 4. Foi janeiro, né? Foi janeiro de 2020. Foi em janeiro de 2020. Porque eu lembro olha que coisa. Eu lembro foi em agosto, né, que eu desfiz a sociedade anterior. Em 2019. 2019. Danila já estava lá. E aí eu lembro, agora que você falou, me clareou bem, porque foi realmente nesse final de ano ali, né, que foi 2020, que aconteceu nada mais nada menos que uma pandemia, né? E eu lembro que eu acho que a primeira açãozinha de marketing que a gente teve foi do Dia da Mulher. Isso mesmo. Que eu gravei lá junto com vocês na sala, um videozinho do Dia da Mulher, que foi 8 de março. Foi isso né? mesmo. E logo depois veio a pandemia, 14 né? de março, acho que foi o decreto. 18 ou 19 de março. Foi, né? Foi. O que? Da pandemia foi essa fase, essa parte ali. Aí Fabi falou que tava no pior ano, 2019. Aí 2020 piorou, né? Foi uma loucura. Mudou tudo, né?
E aí, como é que foi a pandemia para vocês? Já pensando assim dentro da carreira, né? Deu aquela estremecida, o que é que vocês estavam imaginando? Mudou muito a advocacia? Então, eu vou responder. Responda. Como a gente estava muito esperançoso, né? Nova configuração. De fato, a gente não nos conhecíamos. Olha que loucura, ninguém conhecia, vamos ser sócio. Sei. Acho que foi uma providência divina mesmo, sim, sabe? sim. Porque é confiança, né? Sim. A técnica a gente aprende no nosso dia a dia. E a gente não sabe tudo. É uma trajetória de aperfeiçoamento do nosso trabalho. E graças a Deus vem dando certo. Pandemia. Todo mundo esperançoso de alavancar a carreira, ganhos, mudança de vida, de tudo. Pesadelo mundial para todos. Então, foi um momento que eu e Fabi se conectou muito. Porque eu ia para o escritório, ela também. Vocês ficaram em home office, você e Laura. Não, a gente também, mas a gente fazia rodízio, não foi? A gente Tinha ia, rodízio, rodízio. eu fizemos lembro. rodízio, que era eu e Fabi no rodízio, né? Segunda e quarta. Era, nós Era duas. mesmo. E nesses rodízios a gente se conectou. Eu não lembrava desse negócio de rodízios. Era você com Laurinha e eu e ela. A gente se sentava ali na sala de reunião e conversava muito sobre tudo, sobre vida, BO, perrengue, tudo. Trabalho, família, relações, né? Contexto de pandemia mesmo. A gente conversava muito, a gente se conectou muito, foi se conectando mesmo, de verdade. E aí, mas desde o primeiro momento que a gente se conheceu, que ela me falou da monografia, ela falou para todo mundo lá. Que aí eu fiz meio assim, por que você não lançou um livro? Acho que ela falou que tirou 10, foi elogiada. E eu falei assim, de forma muito natural, genuína, podia lançar um livro, algo assim nesse sentido. Acho que ela se desmereceu inconscientemente. Não acho que é o caso, algo nesse sentido, né? E pronto, e fomos. E aí, Pedro, é engraçado, tudo na vida tem lado bom e ruim, né? Nesse momento pandêmico, foi péssimo, obviamente, mas a gente teve essa conexão mais íntima mesmo, profunda, de valores, de tudo. Tanto é que chegamos a um livro, Sim. né? A um livro com muita consciência do que a gente estava fazendo e queria, né? De transformação social mesmo, de elevar, de enaltecer as mulheres, Sergipe, por aí vai. Antes só da gente falar do livro, eu só queria chegar na trajetória que eu me encontro com o Dani, porque aí a gente segue juntas para falar do livro. Né? Show. Perfeito. Porque é o ponto em comum, né? Foi uma grande loucura, realmente, mas eu sempre disse a Laurinha e digo até hoje, né? Tudo que Laurinha indica, eu vou de olhos fechados. Eu não conhecia vocês, mas Laurinha me disse, Danilo é uma pessoa maravilhosa, Pedro, enfim, na hora vocês não eram nem noivos ainda, mas ela só falou bem de vocês. E pela minha referência que eu tenho nela, eu disse, eu vou. Porque ela é muito parecida comigo, muito cri-cri, muito assim... Eu não vou dizer que é chata, mas ela é muito exigente com quem está perto dela, com quem ela escolhe. Vocês sabem disso, Sim. né? Então, se ela estava me dizendo que vocês eram pessoas de confiança, eu digo, por confiar em Laurinha, por tabela eu confio em vocês. E eu acho que tem sim uma questão do universo aí, porque é a fome, a sede com quem está... Enfim, tudo casou para a gente se combinar e dar todo mundo precisando de se reunir. Mas, assim como o Dani, estrategicamente, para mim, foi péssimo, porque eu precisava alavancar minha carreira, e o que foi que eu fiz? Eu tinha uma poupança, e aí o que aconteceu? Eu não pude trabalhar. E eu não tinha como fazer marketing, eu não tinha como me apresentar para as pessoas, porque eu estava começando. Então, assim, financeiramente, estrategicamente, foi a pior coisa que poderia ter acontecido para mim. E começou a ficar desesperador, porque eu tinha o dinheiro para, tipo, 1 ano. Sim. Eu digo, depois desse 1 ano... E aí, a gente, claramente, depois de uns 4 meses, 5 meses de pandemia, a gente percebeu que o negócio ia ser muito mais longo do que a gente... Isso. Então, foi muito desesperador. Mas, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que poderia me acontecer, porque, primeiro, Pedro, você é um cara muito visionário, muito empreendedor mesmo, né? E você tem umas ideias. Então, eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente por conviver com vocês. Danila também é muito descomplicada. Eu brinco assim, gente, não é fazendo propaganda do escritório, até porque a gente não tem como receber tantas pessoas, mas nós somos um escritório diferenciado. Sim. A gente não tem mimimi, não tem problematização. Lá, a palavra de ordem é facilitar e descomplicar. Até as nossas reuniões mais tensas, com temas mais difíceis, a gente sempre consegue conversar de forma tranquila. Nunca houve desrespeito, nunca houve chantagem emocional, nunca houve vitimismo. É uma relação muito adulta e muito madura. E realmente com pessoas com perspectivas muito diferentes. Então, assim, eu graças a
vocês, né? E a Laurinha que não está aqui. E hoje a Gabriel também, que eu brinco que é um menino, mas não é mais tão menino assim, porque chegou junto com força no escritório, formando o nosso quinteto. Eu sou uma outra pessoa. Perfeito. Não só profissional, mas principalmente emocional, assim, de visão de vida. Porque eu aprendo muito com a forma de vocês. Vocês realmente são muito dessa vida de empreender, de ser criativo, de inovar, de não ter medo. E, gente, aquele ditado que as pessoas falam, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Eu acho que isso é muito verdade. Verdade, total, né? Não, e você vê, né, Fabi? Assim, eu não conhecia você antes, né? Só como a chefe de Laura. Mas todas as características que ela dava era de que era uma pessoa de bastidores, uma pessoa que estava sempre peticionando, que era referência técnica. Aí vê, por exemplo, o Instagram de Fabi hoje, assusta, né? Coordena livro, tem os eventos que vocês fazem, o café, né, que vocês estão fazendo, tem todos os vídeos que você já fez sobre temas importantes, ainda que... eu lembro uma vez, coitada. Ela tava gravando um vídeo, eu entrei na hora assim na sala, aí ela parou aqui assim. Eita porra. Eu acho que ela já tem gravado as 5 vezes ali. É 12, né? Tem Mas que você vê como é isso, né? Sinalizar. O meio, ele acaba incentivando, né? Que a gente tome algumas outras iniciativas, tome algumas outras caminhos, assim, meio que se force a fazer uma coisa e acaba se descobrindo de um jeito diferente, né? Eu acho que é a maior mudança, assim, que eu já vi dentro da carreira, Fabi, né? O posicionamento, o jeito de ser, a forma de falar, de se comunicar. Danilo sempre foi assim, né? Danilo teve uma vez... Eita. Que eu disse assim, eu disse assim, eu tô brincando, pode. Eu disse assim, Danila, vamos ali. Eu não lembro que foi porque. Eu acho que Danila ia no fórum e eu também ia. Danila simplesmente parou o carro ali no fórum Gomercindo Bessa, onde não pode parar, local proibido. Parou ali. Mas eu não sabia. Porque era rapidinho. Não, eu vou ali vi, rapidinho. Beleza. Eu disse, beleza. Eu já acho que... Eu sei que quando eu chego lá, Danila tá conversando com... Eu fui despachar, né, alguma coisa. Danila tava conversando com um policial. Aí começou a conversar, explicar o porquê tinha parado ali, porque tinha acontecido isso e isso. Eu sei que ela não tomou a multa. Eu disse assim, se ela conseguiu se virar para não tomar uma multa, conversando, ela consegue o que quiser. O que é que essa mulher não consegue? Eu fui sincera, realmente eu acho não, certeza, eu não sabia ali que era proibido. Enfim, foi uma correria que deu certo. Sim, sim. E aí, Fabi comentou, e eu acabei esquecendo de comentar também, só reiterar, de fato foi muito dura a pandemia pra gente, do ponto de vista financeiro. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu se manter a trancos e barrancos. A gente não pode romantizar, né? Lógico. Para as pessoas acharem que não é o bobo. A gente passou muito, vocês todos, passamos esses perrengues financeiros, principalmente, que a gente achava que ia alavancar, a gente só fez tirar do bolso, vamos dizer assim, né? Mas conseguimos enfrentar com muita luta, com muita garra. Eu digo que foi muita garra. Sim. Né? Ali todo mundo eu acredito que a gente pegou um na mão do outro mesmo, né? Se apoiou do jeito que a gente conseguia se apoiar, obviamente, né? Sim. E é isso. Não, mas é isso. Aí dessa conexão de vocês acabaram surgindo diversos projetos, né? Eu queria entender um pouco. Eu não lembrava que era por conta do rodízio, que foi o que aproximou vocês assim, né? Foi. No primeiro momento, que vocês eram até de sala separada, lá no escritório, mas por conta do rodízio, acho que muito acabou diferentes. juntando. Eu acho que se não fosse isso, talvez a gente não tivesse se conectado. A gente, por termos personalidades e jeitos muito diferentes, a gente precisava de um espaço tranquilo para a gente ver as nossas semelhanças, que a gente só percebe conversando. Perfeito. Mas quem olha pra gente vai dizer como é que vocês se conectam. Vocês são completamente diferentes. Mas são as diferenças que agregam. Perfeito. Perfeito. E como é que surgiram os primeiros projetos assim de vocês? Começa, Dani. Não, então, como eu sempre tive essa veia de buscar a novidade, vamos dizer assim, do diferente, da autenticidade, acho que a gente tem que ser o que é na vida, né? Sim. No trabalho, no dia a dia. Aí a ambiência pode favorecer isso ou não. Como o Fábio falou, a nossa ambiência favorece com que cada um de nós seja o que é. Implementa a identidade, a assinatura da gente no que a gente coloca, né? Então, isso ferve lá pra gente. Isso é o fogo, é a chama do escritório. E aí, como eu tive essa veia de buscar São Paulo, Rio, conheci várias pessoas que eu queria ir em Aracaju, mas eu tinha você, que também tinha essa pegada, né? E aí comecei a entrar em eventos e tal. Entrei na Low Talks, que entrei em grupos, que Fabi também estava em grupo de mulheres. Eu entrei, mas acabei não ficando, porque eu estava na liderança da associação aqui na época. E nessa trajetória, ela começou a escrever o livro, né? O primeiro livro dela, mas eu não tinha livro. Mas eu estava
na observação dos movimentos, né? No caso do Empreendedoras da Lei, que já estava, a Gabriela, né? Da editora, Gabriela Barreto, ela já estava fomentando em São Paulo, em 2021, em plena pandemia, vale ressaltar, foi tudo via e-mails, contatos, ela me convidou para fazer em Sergipe, eu não tinha tesão nenhum em fazer nada online, porque eu gosto muito do presencial, mas eu entendo que o online também tem que acontecer, precisa acontecer da melhor forma. Eu disse, não tenho emocional para isso, mas o pessoal de São Paulo fez e aconteceu. Bahia também, aí eu fiquei olhando assim, não, Bahia fez, eu queria estar lá na Bahia, né? Sergipe vai ter também, isso só que era dentro de mim, sim, inconscientemente. Quando eu fui para São Paulo, que eu vi materializado aquilo ali, disse, caramba, que massa. Curti, né? A vibe no Jus Brasil, a maior plataforma jurídica do país, aquele ambiente maravilhoso de pessoas autênticas, colocando o seu melhor, chorando porque entregou. Aquela emoção, que eu sou da emoção também, da sim, sensibilidade. Pronto, aí fiquei ainda um pouquinho lá, pensando, acho que vai dar. Quando eu fui para a Bahia, aí pronto, aí não tive dúvida nenhuma, porque uma das coordenadoras foi a Edmile, que você conhece. Conheço. Cara, meio que foi uma comparação, sabe? Mas não foi uma comparação me diminuindo nem nada. Foi assim, poxa, a Edmile realizou, também vou conseguir fazer lá em Sergipe. Você foi como escritora, coautora? Não, eu fui como amiga e acreditar no projeto. Eu queria estar lá, eu queria ver. Na inauguração? Foi, eu fui prestigiar o lançamento. Entendi. Lembra que a gente foi para o evento da OAB São Paulo? Que eu fui com você. Lembro. Pronto, foi naquela época ali. Eu fui para esse evento e logo depois teve o lançamento. Lembro. Se eu vou ter que ir, eu quero ver como é. Sabe aquele negócio de você só acredita vendo? Sim. Eu tenho um pouquinho disso às vezes. Sim. Eu quero ver como é que... Né, um lançamento de um livro com as pessoas falando, porque normalmente é o quê? Uma coisa muito trivial. Só o autor ali, dando autógrafo, as pessoas comprando e tal. Essa proposta foi diferente. É por isso que eu digo, eu gosto de diferente. Nas Jus Brasil, cada uma falando, entregando, recebendo a obra, com a capa das meninas personalizada. Sim. Eu achei aquilo ali massa. Eu nunca tinha visto isso da capa personalizada. Eu adorei. Quando eu cheguei lá, assim... Primeiro, assim, né? Você que está acompanhando aqui, ó, tá vendo o podcast, estão vendo os livros aqui, ó, que são os livros das meninas empreendedoras da lei, né? Aqui tem a capa personalizada, tem a capa padrão, tá? São várias autoras nesses livros aqui, e Laura também é uma das autoras, né? Aqui são minhas sócias, Danilo e Fabi, que estão aqui, e Laura também, que é minha noiva e também sócia, também é uma das coautoras. Que brilhantou o livro, né? E aí eu fui para inaugurar, lançamento e inauguração, que vocês chamam. Lançamento. Eu falei inauguração, né? Não, fui eu que falei inauguração. Foi, lançamento. Fui pro lançamento, aquele do Decode, né, que teve Isso. aqui. Eu adorei aquilo. Sabe, eu adorei. E aquilo ali, eu não tinha uma percepção quão marcante é para a pessoa que está entregando, como você falou. Então eu vi os pais de Laura lá recebendo o livro que tinha a capa dela, né, a emoção que é para muita gente que estava ali, né, ter os familiares ali próximos é realmente uma consagração, é algo que fica, né? É algo que está lá exposto, com certeza, na casa de vocês, no escritório, em qualquer canto está exposto. Por quê? Porque é a consagração de um trabalho, a materialização, pegar na mão também o trabalho da pessoa, né? Então, eu adorei aquilo ali e também fui depois naquela outra a da Escariz também, né? Ali também era um segundo lançamento, como é que vocês chamavam aquilo ali? Então, Pedro, eu só vou começar um pouquinho depois você termina. Tivemos o primeiro lançamento para familiares. Sim. E amigos. E só que, assim, todo mundo queria participar. Sim. Né? A sociedade queria comprar o livro. Aí as coautoras também queriam chamar outras pessoas, só que não dava, o espaço limitado. Aí a gente encabeçou fazer um segundo lançamento aberto ao público, com um viés, de fato, comercial, porque poderia comprar lá na Escariz, né? Uhum. E aí, voltando nesse contexto de coordenar o livro, quando a Gabriela me perguntou se eu coordenaria, que daria para me coordenar, aquela coisa toda, que eu tenho capacidade para isso, às vezes a gente não enxerga a nossa própria capacidade, alguém tem que dizer, você pode muito mais do que você pensa. Sim. Aí eu ficava naquela dúvida e tal, assim, não, tenho. Quando eu vi a Edmile fazendo, que uma menina maravilhosa, e que ela admirava minhas coisas, eu disse, não, então eu também consigo, né? Vamos lá. Ela, chame alguém, chame outra pessoa. Quem? Pensei em Laura ou Fabi, mas Laura estava com inúmeras demandas da LGPD, estava assim no auge, acredito. Muitas empresas viajando. Ela provavelmente podia querer, mas não ia conseguir. Sim. Fabi também estava, mas eu disse Laura ou Fabi. Aí bem chamei, menos,
Fabi, que já estava no perfil de um livro que eu também não sabia. Me saber depois, né? Porque ela estava mais no bastidor mesmo, no jeitinho dela de ser mais reservada, né? E aí, quando eu soube, isso tem tudo a ver. Aí ela pediu tempo para pensar, e agora eu vou passar a palavrinha para ela falar sobre isso, que é sobre ela agora também, né? Esse convite. Quando a coisa da pandemia, eu falei da parte ruim, mas o lado bom foi que ou eu despirocava ou eu arranjava um jeito de sobreviver emocionalmente falando, além da questão do financeiro. E aí eu comecei a me reconectar com aquela Fabina da faculdade, do Direito Internacional dos Direitos Humanos. E aí comecei a... Assim, agora que eu consigo fazer o processo de análise, né? Fui ressignificar a minha experiência do Rio, da ONG, Sim. que tinha sido ruim. Então, não é que o meu caminho não fosse aquele. Era só num ambiente de um jeito diferente. Eu precisava me encontrar, achar quem é a Fabiana. Passei tudo que eu passei, me desconstruí literalmente, né? Tive que recomeçar do zero para eu entender qual era o meu jogo. Então, sempre foi sobre os direitos humanos, mas de uma perspectiva mais autoral, que foi isso que estar no escritório com vocês me deu. Então, a pandemia me reconectou com a causa da mulher, porque quando eu escrevi a primeira monografia, com base no livro de Flávia Piovesan, o meu tema foi a proteção da mulher no direito internacional dos direitos humanos. Então, já falava da questão da mulher. Negócio, né? Mas não sabia. Não sabia. Quando eu fui para a ONG, eu lembro que eu conheci a Maria da Penha. Eu tremia. A Maria da Penha que deu origem à lei. Que deu origem à lei. Exatamente. Então, eu conhecia, não lembro o ano. Mas eu conheci, então tudo estava ligando, só que eu não conseguia entender, né? Enfim, quando eu voltei do Rio, eu estava achando que essa não é para mim, essa vida. E aí, logo em 2020, eu encontrei um grupo de mulheres que me convidou para escrever o meu primeiro livro, que se chama Construindo Relacionamentos Saudáveis. Aquele laranjinha. O Laranjinha, Conheça e Defenda os Seus Direitos. Em 2021, eu fui chamada para participar de um outro livro também. E aí, em 2022, Danila disse, bora coordenar comigo. Você já escreveu, agora está na hora de você ter uma outra função, que é coordenar também. Então, eu fui 2020, 2021 e 2022. 3 livros assim. Mas esse livro, que acho que é a nossa parte agora, ele é realmente o meu xodó, porque aqui eu não só escrevi, né? A gente coordenou, e essa coisa de coordenar um livro... Dá um trabalho, né? Lidar com o ser humano. É. Nós somos 26 mulheres participando do livro. Então, assim, e como o Dani falou, a gente sempre quis diversidade. Então, a gente tem mulher de todos os espectros, de todos os tipos de... Sempre da área jurídica, política ou sistema de segurança pública. Porque tem que ter a ver com lei. Mas, assim, mulheres de todos os campos. Então, assim, foi um desafio, mas que vai agregando no final ao nosso crescimento, à nossa identidade. A gente está nesse processo, acho que, de lapidação. Mas eu claramente me encontrei aí. A minha veia, vamos dizer, realmente é a defesa da mulher, é defender a nossa autodeterminação. E aquela coisa, né, Pedro? O legado a gente não compra, a gente constrói. Sim. E isso a gente tem que entender para a vida. Então, a gente vai deixar esse legado aí. Sim. A gente não comprou numa livraria, a gente construiu e entregou, transformou muita gente que achava que não conseguia escrever um artigo e entregar, não tinha aquela crença, eu vou ser escritora? A gente impulsionar, a gente colocar, trazer o melhor das pessoas, né, para o livro. Não, e isso aqui, assim, o livro também é uma ferramenta de network muito forte, né? Que é o tema que eu gosto, assim, né? Assim, vocês têm uma possibilidade na mão de vocês, o livro ele é uma abertura para várias coisas. Pensando em negócios também, né? Sim. Porque você consegue marcar reunião, você consegue abrir algumas portas que só chegando lá você não consegue abrir. Ah, Danila quem? Que Danila? Que Fabi? Não é assim. Não. Né? Você consegue abrir algumas portas, você consegue se posicionar em alguns cantos, você começa a ficar conhecido por outras questões. Então, assim, você vai realmente se posicionando de uma forma no mercado e vai abrindo os olhos do mercado para você. E agora você tem na mão um negócio que é sempre um convite. Né? Abre uma porta gigantesca. Eu queria apresentar um livro que eu tenho, todo mundo aceita. Nisso, assim. Então, você abre uma porta. E eu vou dar um exemplo. Eu estava recentemente no Ministério Público, numa audiência pública lá, e estava a Emília Correia, né? Eu peguei e disse assim, doutora Emília, eu sou sócio de Fabi Danila. Ah, não sabia, maravilha. Então você já cria uma conexão. Eu também estou usando isso, né, a meu favor. Claro. Já cria uma conexão, Use né? sempre, Então, eu acho isso interessantíssimo. Eu não tinha essa percepção até ver o evento lá de vocês, como foi tudo isso, né? Assim, vocês estão de parabéns, né? E como o Dani falou, nós não vamos romantizar, vamos ser práticas e enxergar as coisas como elas são. De fato, hoje o nosso livro, a gente fez questão, eu e Danila, de irmos em todas as instituições. Então, todos os espaços de poder, eles têm uma cópia desse livro na biblioteca. Perfeito. Então, muitas pessoas sabem quem eu sou por nome, sabem quem Danila é por nome.
Mas por que isso é importante? Não é por você conhecer pessoas importantes em si, é por você começar a criar uma referência ao seu nome, se é o que faz sentido. Então, hoje eu e Dani, nós somos mulheres cada vez mais conscientes do que queremos fazer, do que queremos construir e qual legado a gente quer deixar. Então, a partir dessa consciência e a partir do livro, a gente consegue transitar pelos espaços com um nome e identidade cada vez mais firme, mais fiel àquilo que a gente realmente quer deixar e quer construir. Isso vai dando autoridade, porque quem que não quer um livro que prestigia a nossa terra, que fala das mulheres, que é sobre coletividade, que é sobre união, é sobre propósito. Por que não? Então, até a gente, isso só depois, já no final, que a gente começou a perceber que o livro poderia dar para a gente possibilidades, de fato, de trabalho. Sim. Porque todo o trâmite do livro foi muito de amor. Só por amor, por amor. A gente, mas pode ser amor, mas também pode ser estratégico. Isso. Não, e eu achei interessante. Você foi com uma visão, com uma intenção e acaba descobrindo outras no meio do caminho. No meio. Porque assim, de todo modo, a gente não foi com visão de ganhar dinheiro, de vender. Porque a gente sabe que, infelizmente, não dá dinheiro a venda. Sim. É realmente um posicionamento, é autoridade. E é uma ponte para alçar outros para outros lugares. Isso assim ficou claro para a gente, bem claro depois também. Porque na medida em que a gente ia construindo a questão do protagonismo feminino, que não foi imposto, Gabriela, a editora, ela não fez, vocês têm que fazer isso. Foi a gente que construiu com ela essa questão das mulheres, né? Claro que poderia ter tem a parte negocial, tem de negócios, tem. Mas tem a veia total aí da gente, a questão da mulher. Perfeito. Não tem, assim, isso é muito nosso. Em outros estados não tem isso, entendeu, Pedro? Sim. Essa liberdade também foi algo que deixou a gente muito, muito à vontade para criar, para ir atrás das pessoas. E esse ir atrás das mulheres de forma intencionada foi que deu muito trabalho. Depois que a gente ganhou a repercussão do lançamento, nos 2 momentos, a gente voltar, não é que voltar, né? A gente ter a estratégia, que não foi também uma estratégia pensada no início, foi logo depois. Não, vamos levar o livro nas instituições de sistema de justiça. E aí a gente teve mais facilidade. Tudo bem, venham, a gente vai receber vocês com muita pompa, com muita alegria. Isso aí foi muito gostoso. Mas não estava traçado no planejamento, que a gente vai fazer o livro para isso. Como foi acontecendo. A mágica da coisa, entendeu? Sim. Não, e agora também tem muita gente que está interessada, né? Também deixou, eu acho que deve ter tido algumas pessoas durante o caminho que não tiveram tanto interesse, às vezes nem responderam a mensagem que você mandou, né? Solicitando alguma coisa. Aconteceram algumas vezes. E agora todo mundo que vai querer, ou quer ser empreendedor da lei. Se tiver uma segunda edição aí, o que vai ter de gente disse, não, eu tô querendo, tenho interesse, como é que funciona, tá? Realmente é um negócio, né? Mas é isso, turma. Você que está acompanhando aqui o podcast, você quer adquirir, você quer saber um pouco mais sobre o livro, vai estar aqui na descrição, se você estiver assistindo no YouTube, ou se você estiver assistindo também no Spotify, também tem uma descriçãozinha do episódio que você consegue ter acesso a esse link, mas também no próprio Instagram das meninas, você consegue também buscar, entender como é que você consegue comprar e receber na sua casa um exemplar do livro, tá? A gente já tá, vocês nem notaram, mas o papo já tá chegando para a parte final, né? Daqui a pouquinho dá o nosso horário. Então, eu queria eu sempre termino os episódios com uma mensagem, assim, até para a pessoa que está acompanhando aqui, que está no começo de carreira, então está desmotivado, está no momento de indecisão, uma crise existencial, né? Assim, passa uma mensagem um pouco para a carreira dessa pessoa. O que é que vocês têm visto? Quais são os caminhos futuros? Como é que essa pessoa pode se posicionar? Sim, o que é que... Eu gostei muito aqui desse episódio. Eu gostei muito, sabe, de extrair essa ideia do porquê, que foi o que a Fabi falou muito, do qual é o seu porquê. Então, a vida dela foi muito baseada nisso, e Danila também era um caminho que foi completamente diferente. Ela acabou criando o caminho, o momento onde ela está hoje. Foi ela que criou através de diversos porquês também, né? E gera essa conexão. Eu acho extremamente interessante. Eu acho que foi muito rico para a pessoa que está assistindo aprender e ver que o local que ela está hoje, o momento que ela está hoje, a situação de vida que ela está hoje não determina quem ela vai ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Né? Tudo pode mudar, depende muito do porquê que a pessoa tem. E eu queria entender um pouco, passar uma mensagem, na verdade, Fabi, e depois Danila, uma mensagem para a pessoa que está acompanhando aqui. Eu acho sempre essa uma grande responsabilidade. Mas o que eu acho que eu posso dizer, pessoal, é que, pela minha experiência, né, pelo que eu vivi, porque é só disso que eu posso falar, é que não abra mão jamais de buscar
a identidade de vocês, essa construção de aquilo que faz sentido. Porque, mas eu já sei que eu quero ser advogado. Eu já sei que eu quero ser um advogado tributarista. Entre você saber isso e você saber como que você vai desenvolver isso, qual que é a linha, como é que você vai se posicionar, que autoridade você vai ser, existe uma grande diferença. Então, a minha principal mensagem é: não deixem de descobrir a identidade profissional de vocês. Também queria muito dizer para os advogados, principalmente para os novos, eu sou advogada, acho que do escritório mais experiente, né, que tem mais tempo. E a gente tem muitas trocas lá. Então, eu sempre falo para o pessoal que está começando agora, gente, por favor, não sejam aqueles advogados. Eu me formei numa época que o combate e o litígio era a regra. E que você gritar, você falar aquelas petições com aquelas palavras, muitas vezes chulas, muitas vezes era o que fazia o processo ganhar. Nós não vivemos mais nessa época. A advocacia está mudando, nós somos técnicos e nós podemos exercer o nosso trabalho com técnica e com um perfil mais de educação, sem ser submisso. Sabe, o falar baixo, o falar com técnica, o falar com raciocínio estruturado não é submeter a nada, muito pelo contrário. Então, invistam no conhecimento de vocês, invistam na educação de vocês, invistam naquilo que vai expandir a percepção de vida e do conhecimento de vocês, porque isso traz resultados. Na minha pós, quando eu estava terminando a minha pós de processo civil, eu fiz uma pós com vários juízes e eles sempre me diziam: a gente começa a conhecer os advogados pelas petições, a gente não gosta. Esses advogados que ainda utilizam essa coisa de estar sempre na briga, né? Porque isso é uma estratégia, muitas vezes, né? Estratégia que convém a eles. Sim. E que nosso papel, muitas vezes, que só quer falar o direito do nosso cliente, é tentar botar calma naquilo ali para mostrar para o juiz que aquilo ali tem uma discussão de mérito. Então, eu acho que basicamente é isso. Construam a identidade de vocês. É muito difícil, mas não deixem. Se isso faz sentido para vocês, não deixem. E construam um caminho que privilegie o direito que a gente está representando. Que aquelas pessoas colocaram, os nossos clientes colocam a confiança, o dinheiro delas nas nossas mãos, né? Então, que a gente devolva com um trabalho que seja de qualidade. Perfeito. Excelente, Fabi. Você falou essa questão dos advogados bélicos, né? Eu também vejo muito isso acontecendo, né? Teve uma no ano passado que ela botou na petição dela que a minha intenção naquele processo era ganhar seguidores na rede social. Ai, que absurdo. Diga aí, foi possesso na hora. Quando eu li aquilo ali, eu disse: eu vou ligar para essa... Aí comecei a xingar lá, fiquei pé da vida, né? Você chegou a ligar pra ela? Liguei não, mas detonei na petição dizendo que ia notificar na OAB, que ia fazer as coisas. Foi terrível. Dá um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Só as coisas que a gente passa, né? É mesmo, os causos, né? É. Boa, gostei da ideia também, Fabi. Danila, aquela mensagenzinha para quem tá acompanhando, mensagem final. Você me pegou de surpresa, mas baseado no que a gente conversou aqui, e até no que você acabou de falar, minha mensagem é para que os estudantes que estão iniciando, os advogados, né, que eles busquem, corram atrás das suas oportunidades. Não espera por ninguém, nem, vamos lá, pela OAB, por instituição, por poder público. Busca, corre atrás do teu sonho, da tua vontade. Ainda que mude depois, seja autêntico, transparente, honesto, cooperativo, porque é disso que o mundo precisa. Perfeito. Que a gente precisa nos nossos ambientes para transformar e melhorar. Porque eu posso ser o melhor advogado do mundo se eu não tiver essas características de humildade, honestidade, transparência com o meu cliente, com a minha ambiência. Fatalmente você não vai ter prosperidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter isso muito claro para a vida. Advogado, médico, qualquer profissão. Então, assim, buscar as nossas oportunidades é algo arrebatador. A gente vai alçar voos com certeza incríveis, diferentes, únicos, que só você percorreu. Não foi imitando ninguém, não foi querendo nada de ninguém. Isso é muito bonito. A mensagem que eu deixo é essa, de você correr atrás dos seus sonhos de forma autêntica e com muita confiança também, né? Tem que ter confiança em si, confiança na vida, confiança em Deus, enfim, independente de religião. Perfeito, Danilo. E você vê, apesar da gente estar no mesmo ambiente, né? Eu descobri muitas coisas de vocês hoje, sobre vocês hoje, a história de vocês, eu não sabia de boa parte disso, mas achei interessantíssimo. E o que a gente faz é muito diferente, sabe? Isso, para mim, que você falou agora, busque suas oportunidades, isso para mim é óbvio. Por quê? Porque eu corro atrás todos os dias. Mas, Danila, a gente não tem noção de quanto isso não é óbvio para a maioria.
Não. Sabe? Eu tava conversando com um advogado recentemente e ele tá esperando cair no colo. Eu digo, bicho, se você não for atrás, não chega não. Sabe? Ele trabalha com área específica. Eu disse, você já foi em quantas empresas dessa área aí? Aí ele disse, não, pô, tô esperando alguém chegar em mim. Meu irmão, bata na porta, se ofereça, corra atrás, mas ninguém vai fazer por você não. Sabe? Então tem muita gente, e eu acho que a imensa maioria espera cair no colo. Sabe? Então, por isso que quando você linka tudo isso que a gente discutiu hoje no episódio, e a história de vocês é assim, vocês foram atrás o tempo inteiro, como o Fabi falou, muito diferentes, mas muito iguais ao mesmo tempo. Né? Vocês são histórias completamente diferentes, mas que se conectam em um momento e que mostram essa individualidade de vocês, como foi muito correndo atrás, nada caiu no colo, né? Buscando oportunidade, buscando identidade. Então, acho que foi um podcast que quem acompanhou até aqui aprendeu demais, né? Mas temos que ter outras oportunidades, gente. Falar sobre mais temas aqui, porque faltou muita coisa. Tem tempo ainda. Eu quero Temos voltar exatamente menos 5 segundos agora. Empreendedoras da Lei Europa. Eu quero voltar aqui para falar sobre Pronto. isso. Então, já fica convidado para a gente falar sobre a Europa. Agora, só vai ser convidado se me mandar uma passagem. Eu queria mandar diretamente para todos os Lisboa, meus Madrid, sócios. tudo. Pois é, lançamentos presenciais. Boa, Seria boa, maravilhoso. boa. Ó, obrigado pela presença de vocês. Você que acompanhou até aqui, o nosso tempo estourou. Matheus ali tá dizendo que vai cortar agora, mas tá tudo certo. Tamo junto. Você que gostou do episódio, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui, tira print. Segue Danila no Instagram. Como é o Instagram, Danila? Danila Leite, com 2 S no final, arroba Danila Leite Danila Isso. Leite E Fabi N de navio Macedo. Fabim Macedo. Fabim Macedo. Fabi N Macedo. E o meu, ph.lisboa. Segue lá. Tamo junto e até a próxima. Até, pessoal.